Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 14, Evitando as Armadilhas da Fama, parte 2. A eficácia do manifesto. Ao longo dos anos, Billy Graham e os membros da sua equipe referenciam-se ao manifesto modesto de tempos em tempos, geralmente em resposta às perguntas dos jornalistas sobre como o evangelista e sua organização conseguiam evitar escândalos ao longo de décadas de ministério público. Esse fato despertou especial atenção no final dos anos 1980, quando escândalos sexuais e financeiros destruíram os ministérios de Jim e Tammy Faye Baker e Jim Swaggart, e Oral Roberts chegou ao ridículo de alegar que Deus ameaçou acabar com sua vida se seus apoiadores não levantassem 8 milhões de dólares em dinheiro para o seu resgate. Por coincidência, como parte da pesquisa para escrever a biografia do evangelista, Prophet with Honor, The Billy Graham Story, um profeta com honra, a história de Billy Graham, passei vários dias com o Sr. Graham quando os escândalos envolvendo Baker estouraram. De acordo com Graham, vários repórteres de emissoras de TV e os principais meios de comunicação o procuravam para que comentasse o ocorrido, mas ele estava relutante. Se eu disser que eles deveriam ter tomado as mesmas medidas que nós para se proteger, disse, eu soaria hipócrita e não quero fazer isso. No entanto, evidenciava-se mais uma vez a gratidão por ter tido a visão de se proteger desse tipo de desastre. O compromisso de Graham com os princípios financeiros do manifesto foi demonstrado em 1977, quando Charlotte Observer, em uma extensa história sobre as finanças da Associação Evangelística Billy Graham, BGEA, alegou que, embora tenha fornecido a divulgação completa de suas finanças, a associação deixou de revelar a existência de um fundo que continha ativos no valor de quase 23 milhões de dólares, talvez por temer que tal informação dificultasse a continuidade do pedido de doação aos seus apoiadores. Na verdade, a criação do fundo em 1972 havia sido anunciada em uma conferência com a imprensa, e a grande mídia a havia mencionado durante o primeiro e o segundo ano de sua existência. O propósito do fundo era fornecer apoio para várias organizações evangelísticas, como a Campus Crusade, Cruzada Estudantil, estabelecer um instituto de evangelismo em Wheaton e desenvolver um centro de treinamento leigo perto de Asheville. Toda a movimentação financeira tinha sido cuidadosamente documentada e relatada à Receita Federal. Legalmente, o fundo foi separado da BGEA e incorporado no Texas, mas seus ativos vinham da Associação Evangelística Billy Graham e o conselho era essencialmente o mesmo. Quando a história e os fatos relevantes foram expostos, a nuvem sobre a organização se dissipou, mas a publicidade negativa e a queda temporária nas contribuições tiveram impacto em Billy Graham. Anos depois, ele me disse, deveríamos ter dito, temos outro fundo no Texas com o qual vamos fazer isso e aquilo. Nós relatamos o fato ao governo, mas não achamos que os jornais tinham, necessariamente, o direito legítimo de saber essas coisas. Mudei de ideia sobre o assunto. Acho que eles têm esse direito porque devemos ser publicamente responsáveis por nossas ações. Isso não ficou só na retrospectiva. Tendo visto, mais uma vez, o valor da criação de mecanismos externos para garantir a virtude de alguém, Graham tornou-se um zeloso defensor da divulgação completa dos dados de organizações para-eclesiásticas. Assim, em 1979, teve um papel fundamental na criação do Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira. Em 1983, ele escreveu: se você doar para qualquer instituição de caridade cristã, incluindo a Associação Evangelística Billy Graham, mas deixar de exigir a prestação de contas de sua doação, você pode incorrer em erro, desonestidade. Apesar da importância da probidade financeira para a reputação do ministério, a maioria das pessoas às quais conheciam o Manifesto Modesto, em especial os jornalistas que o tornaram público, talvez pensassem no documento principalmente por causa das medidas que Billy Graham e seus associados tomavam para evitar envolvimentos sexuais ilícitos. Quem estuda os líderes carismáticos já percebeu como esses homens tendem a provocar uma variedade de emoções no íntimo de seus seguidores. Uma boa parte delas, claramente sexuais. Liderar um movimento requer uma enorme energia e os limites entre energia política, espiritual e sexual não são bem delimitados no mapa da psique humana. Que líderes dinâmicos, incluindo os líderes religiosos, experimentam e despertam um forte apelo sexual não é uma surpresa alguma, especialmente para quem é atento. Certa vez, o jornalista e biógrafo Marshall Freight comparou Graham a Billy Budd, um homem com essa mesma bondade infantil natural a qual mantém os olhos abertos, possuidor de uma paixão surpreendente pelo que é puro, saudável e íntegro. A alusão ao típico americano inocente retratado na obra Billy Budd, de Melville, tem lógica e de nenhuma maneira descabida, mas ela falha em um ponto crucial.
o teológico. O personagem Billy Budd era naturalmente bom e incapaz de acreditar que os outros não partilhavam de sua peculiar inocência. Billy Graham não alimentava essa fantasia. Ele realmente parecia ter uma paixão pelo puro, mas nunca, nem por um minuto, imaginou que ele ou qualquer outra pessoa estava acima da corrupção. E esse era o segredo da habilidade que ele tinha de evitar escândalos públicos. Pessoa alguma que ouvia as advertências de Graham quando a sucumbir aos prazeres da carne imaginava que ele obtinha suas informações unicamente dos dados das pesquisas. Assim como tinha sabedoria de colocar as finanças sob os comandos de outras pessoas, ele claramente sabia ser a melhor estratégia evitar a tentação sexual e manter-se longe dos caminhos dela. O compromisso com a integridade. Suspeito que a maioria de nós possa pensar em situações específicas nas quais a aplicação rigorosa do Manifesto Modesto teria ajudado a evitar uma grande quantidade de problemas para pessoas que conhecemos, mas pensar nisso como universalmente aplicável pode não ser uma ideia realista. É possível, no entanto, empenhar-se e orar por força para defender o princípio fundamental que existia no coração de cada um dos idealizadores do Manifesto: integridade. Esse esforço recebe o auxílio da mesma atitude que levou Billy Graham a fazer as perguntas que culminaram na formulação do manifesto: humildade. As circunstâncias mudam e as medidas adequadas para um tempo ou um acordo específico talvez precisem ser adaptadas ou alteradas para se adequar a tais mudanças. Mas homens e mulheres íntegros, humildes o suficiente para reconhecer sua falibilidade, encontrarão no Manifesto Modesto a atitude e a abordagem perfeita para atendê-los em qualquer situação. Integridade e humildade são transferíveis e nunca saem de moda.